Imagine uma lâmpada acesa em um quarto silencioso. A chama é pequena, mas constante. Lá fora, o mundo exige, discute, acelera. Aqui dentro, essa luz parece ter seu próprio pulso. É assim que quero que você entre na história de Sêneca, sem pressa, não como quem coleciona dados, mas como quem se senta para ouvir um homem que viveu à beira do poder tentando a cada dia não incendiar-se por dentro. Esta viagem não é um desfile de nomes ilustres, é um manual íntimo para a terça-feira às 8 da manhã, quando o ânimo se tensiona e a voz se adianta à razão. Vamos escutar suas palavras não como mármore antigo, mas como ferramentas que hoje cabem no seu bolso. Se fechar os olhos por um instante, talvez reconheça esta sensação. Há barulho por todos os lados, notificações em excesso, muitos assuntos pedindo vez, e ainda assim você se surpreende respondendo sem pensar, elevando o tom quando é pressionado, calando quando deveria proteger um limite. Promete a si mesmo que da próxima vez não cairá, mas volta a fazê-lo. A frustração se acumula e a paz escorre. O que falha não é a sua inteligência nem a sua boa vontade. Falha o governo interior, essa sala de controle de onde você decide como ler o que acontece e o que fazer com isso. Os estoicos a chamaram de hegemonikon, em linguagem simples, a sua capacidade de escolher. Sêneca dedicou a vida inteira a treiná-la, com acertos e contradições, com rigor e também com ternura. Há vidas que deslumbram pelos triunfos. A de Sêneca interessa pelos conflitos. Foi escritor brilhante, conselheiro de imperadores, homem rico e, ao mesmo tempo, pregador da simplicidade. Foi admirado e acusado. Não foi um santo impecável. Foi um ser humano que se propôs a viver com coerência no meio do turbilhão. Por isso serve. Porque a contradição não invalida a busca, a afina. Onde outros escondem seus flancos, ele deixa ver sua oficina. Admite suas dúvidas, corrige o que pode, transforma golpes em exercícios. Quando analisa a ira, não moraliza. Disseca como um médico observa uma febre, para baixar a temperatura sem ferir o corpo. Quando fala do tempo, não repreende. Mostra por onde ele se esvai e sugere hábitos concretos para conservá-lo. Quando propõe clemência, não pede fraqueza. Ensina uma força que ordena sem humilhar. Este começo tem 3 compassos. O primeiro é o da origem, Córdoba e Roma. Uma casa onde a palavra tinha peso, um menino de saúde frágil que aprende a não dramatizar a dor e a cuidar da mente com a mesma atenção com que outros cuidam do corpo. O segundo é o da formação, mestres exigentes, austeridade voluntária, banhos frios para temperar a vontade, leituras que não alimentam o ego, mas sustentam o dia, treino da língua para não ferir em vão. O terceiro é o do exílio, a Córcega como laboratório onde se apaga o ruído da corte e resta o essencial. Um banco de madeira, um caderno, o mar e o trabalho silencioso de transformar ressentimento em método. Falemos do tom. A filosofia, se não serve para ordenar uma conversa difícil, se não ajuda a dormir com menos nós, se não ensina a dizer não sem culpa, serve de pouco. Em Sêneca você encontrará a voz de quem escreve a um amigo para sustentá-lo. Experimente isto, evite aquilo, volte ao que lhe faz bem. Não persiga o que lhe dispersa. Suas cartas são companhia sem estridência. Seus tratados não acumulam citações para impressionar. Nomeiam males e prescrevem remédios. Quando diz, a ira é uma loucura breve, faz isso para que, na próxima vez que o peito arder, você se lembre de que 1 minuto de pausa pode salvar um vínculo e o seu próprio nome. Quando repete que não é pouco o tempo que temos, mas muito o que desperdiçamos, oferece um espelho para olhar a sua agenda sem vergonha e com decisão. Talvez você se pergunte se é possível viver assim entre telas acesas e horários apertados. A resposta não é heróica, é humilde. É possível por pequenos atos. 1 segundo de respiração antes de responder. Uma pergunta por fatos antes de supor. Um limite dito com respeito, breve e claro, em vez de um monólogo carregado de reproches. Um passeio de 10 minutos quando a mente se enreda. Uma frase âncora guardada no bolso para tocar com a língua quando a maré subir.
Não falamos de milagres, falamos de treino. Como toda arte, exige paciência, repetição e uma atenção carinhosa aos detalhes. Avançaremos com calma e com imagens que ajudem. Você verá um jovem frágil que aprende a temperar o ânimo sem negar o corpo. Verá um orador que descobre que a clareza pesa mais que o brilho. Verá um exilado que transforma uma ilha em escola e a solidão em mestra. Convidarei você a olhar essas cenas como espelhos. Quando falarmos de ira, lembrará do seu último estalo. Quando falarmos de tempo, verá em que se perde. Quando falarmos de clemência, pensará nas pessoas sobre as quais tem poder, ainda que pequeno. Um filho, uma equipe, um cliente, um colega. Ninguém é imperador, mas todos tocamos o poder como trato. A possibilidade de ferir ou de cuidar. É aí que se joga a filosofia. Também haverá advertências. Você encontrará contradições. Verá riqueza ao lado da pregação da simplicidade, cargo ao lado de elogios ao retiro. Não as varreremos para debaixo do tapete. Pensaremos nelas sem morbidez e sem desculpas. A filosofia que vale não nos deixa impecáveis, nos dá recursos para corrigir-nos. Sêneca se corrigiu tantas vezes quanto caiu. Nessa ginástica reside sua autoridade. Não o seguiremos como devotos cegos. Caminharemos com ele como com um tutor severo e justo que exige o possível e acompanha o difícil. Antes de entrar na primeira cena, proponho uma intenção pequena e concreta. Escolha uma. Guardar silêncio 3 segundos quando for provocado. Não entregar a tarde a um fio inútil. Terminar o que começou antes de abrir outra janela. Dizer não sem adornos quando algo não lhe convém. Escreva. Se puder, leia em voz baixa. A intenção converte o relato em prática. Sem ela, isto seria apenas uma história bem contada. Com ela, pode transformar-se em ofício. O ofício de governar-se para que a sua palavra pese mais do que o impulso. Apague um pouco a luz, deixe a chama continuar ardendo e venha. Na penumbra, uma voz se aproxima e fala ao seu ouvido sem elevar-se. Não promete grandezas, promete companhia e método. Diz que a vida é longa se soubermos usá-la, que a ira pede governo e que o poder sem clemência se destrói a si mesmo. Convida você a caminhar de Córdoba até a ilha, da sala do mestre até a beira do banho morno, onde terminará sua história. Não por morbidez, mas para aprender a viver com pulso inteiro. Aqui começa a viagem. Antes de começar, quero que declare o seu compromisso deixando nos comentários. Obrigado, Sêneca, pelo teu legado. Essa frase será o seu lembrete de que você não está aqui apenas para ouvir uma história antiga, mas para reconhecer que as palavras de um sábio ainda podem guiar a sua vida hoje. Ao pronunciá-la, você reconhece que o tempo é a sua posse mais valiosa e que merece usá-lo com clareza, propósito e dignidade. Este é o momento de honrar o passado e, ao mesmo tempo, comprometer-se com o seu presente, demonstrando que a sabedoria de Sêneca não se perdeu, porque agora também vive em você. Sem mais preâmbulos, começamos. Origens e formação. Sêneca nasceu em Corduba, a Córdoba da Espanha romana, em uma casa onde a palavra tinha peso. Seu pai, Sêneca, o velho, foi orador e compilador de declamações. Encheu cadernos com exemplos de julgamento, ironias, estratégias de persuasão. Nesse ambiente de frases medidas e respostas afiadas, o menino Lúcio Aneu Sêneca aprendeu cedo a ouvir o tom tanto quanto o conteúdo, a distinguir o argumento da espuma. Não teve, no entanto, a vantagem de um corpo robusto. A tradição conta uma saúde frágil, uma respiração às vezes curta, uma tosse recorrente que exigia cuidados. Essa fragilidade não o quebrou. Ensinou-lhe a não dramatizar a dor e a encontrar na mente um quarto seguro quando o corpo exigia descanso. A família mudou-se para Roma, o grande porto de ambições e ofícios. Ali, o jovem Sêneca conheceu mestres que o marcaram. Um deles foi Átalo, o estoico. Não se dedicava a formar retóricos brilhantes, mas seres humanos sóbrios. A primeira coisa que o estoico ensina não é a vencer debates, mas a governar-se. Ao seu lado, Sêneca ensaiou a frugalidade. Refeições simples, roupas sem luxo, preferência pelo útil em vez do vistoso.
Descobriu os banhos frios como forma de temperar o ânimo e encontrou nas caminhadas matinais um modo de clarear a cabeça antes da algazarra. A austeridade não era pose para ele, era a higiene da alma. Para que complicar a vida com o que não permanece? Poderia resumir o mestre. O aluno tomou nota. Nem tudo foi severidade. A casa familiar funcionava como oficina de linguagem. O pai convidava a ouvir causas, a distinguir falácias, a não se deixar seduzir por enfeites. Essa ginástica afiou em Sêneca um ouvido sensível à música da razão e ao veneno da demagogia. Quando começou a aparecer na vida pública, seu estilo já tinha marca: clareza, ritmo, imagens precisas, um humor seco capaz de desinflar exageros sem humilhar. Entendeu que a força de uma ideia cresce quando se diz com sobriedade e que a eloquência é perigosa se não estiver ordenada por um fim justo. Naqueles anos, Roma era palco de grandezas e misérias. O fórum era um coro de vozes, o Senado um tabuleiro de estratégias, as casas nobres um mapa de alianças. Subir implicava expor-se, arriscar tudo. Sêneca avançou sem ingenuidade. Ninguém se torna conselheiro do poder por acidente. Houve trabalho, houve talento, houve patrocinadores. Também houve algo menos visível: atenção ao tom, cuidado com os momentos, escolha da medida. Seu aprendizado central foi este: a palavra sem caráter é espuma. Você pode deslumbrar por um tempo, mas o primeiro golpe o derruba se dentro não houver governo. Na formação do jovem, pesaram a leitura e a disciplina. Admirou os antigos não para imitá-los em gestos grandiosos, mas para copiar-lhes hábitos. Escrever todos os dias, ler com lápis, transformar frases em práticas. Aprendeu a desconfiar da pressa como conselheira e a escolher a pausa que salva. Aquela Roma conhecia bem o espetáculo da ira. Oradores que se inflamavam para ganhar aplausos, multidões que pediam castigo por hábito, juízes que confundiam firmeza com crueldade. Sêneca observou e, sem renunciar à contundência, começou a traçar outro caminho, o que sustenta o rigor sem perder a humanidade. Anos depois, resumiria esse aprendizado com uma dureza útil: a ira é uma loucura breve. Antes de escrever, já a tinha visto vezes demais. Sua saúde, sempre delicada, lembrou-lhe um limite que nem todos aceitam. Não se pode tudo, não ao mesmo tempo, não sem custo. Esse limite, longe de torná-lo morno, o fez seletivo. Começou a cuidar dos trechos do dia como um artesão cuida de suas ferramentas. Um tempo para estudar, um tempo para falar, um tempo para o corpo, um tempo para o silêncio. Descobriu que a mente trabalha melhor quando não é obrigada a estar sempre em cena. Também descobriu que o prestígio é um animal caprichoso. Aproxima-se de quem o busca, mas morde quem o acaricia. Por isso, mesmo enquanto ascendia, treinou uma forma de estar que não dependia de olhares alheios. Nesse ascenso, provou o fio da política. As versões diferem, as motivações se discutem, mas o fato é claro: caiu em desgraça. Uma acusação o afastou da cidade. Assim começou o período em que o orador que sabia sustentar salas cheias teve que aprender a sustentar a si mesmo. Antes dessa queda, sua vida tinha a densidade da capital. Depois, ganhou a densidade do retiro. O que havia lido tornou-se remédio. As máximas viraram práticas. A pergunta pela virtude deixou de ser assunto de aula para tornar-se questão de sobrevivência. Do pai conservou o amor pela palavra exata. De Átalo, o músculo da frugalidade. De sua fragilidade, a humildade para reconhecer limites. Com essa mistura, o jovem de Córdoba, transformado em escritor em Roma, começou a delinear o Sêneca que conhecemos. O que pergunta o que fazemos com a ira quando acende, o que aponta que o tempo não falta, se entrega, o que pede a quem manda que escolha a clemência não por fraqueza, mas por inteligência política e cuidado do conjunto. Não era um teórico distante do mundo, era um prático que ia arquivando em seu caderno remédios para viver sem destruir. Visto de hoje, sua origem tem algo de anúncio. A Casa das Palavras o preparou para dizer. O corpo frágil o educou para medir.
Os mestres o acostumaram a preferir o essencial. A cidade o treinou em lucidez. A queda o obrigou a consolidar tudo isso. Não contamos esta etapa para colecionar cenas, mas para preparar o ouvido. O que vem não é uma lenda lisa. É um caminho com fissuras aproveitáveis. Se você parar para ouvir com calma, notará que cada passo dele deixa uma prática, e as práticas, ao contrário dos slogans, resistem. Exílio na Córcega. A ilha. A Córcega como horizonte de pedra e vento. Foi ali que Sêneca chegou, expulso por uma acusação que o arrancou da cidade e o deixou sozinho com o mínimo. Um corpo a cuidar, uma mente a sustentar e uma pena para organizar o dia. Muitos se quebram quando o aplauso desaparece. Ele decidiu escrever. Não para se distrair, mas para se salvar. Desse retiro nascem textos com tom de confidência, como se o autor falasse em voz baixa à beira da cama para não acordar a dor. Consolou sua mãe, Élvia, com uma carta que era também consolo para ele. Escreveu a um cortesão influente, Políbio, com uma mistura de gratidão, firmeza e tato, buscando um caminho de volta sem trair sua dignidade. Ensaiou a voz que mais usaria depois, clara, sóbria, útil. A Córcega lhe ensinou uma nova economia. Com menos tarefas e menos interrupções, o dia se torna visível. O que faço com estas horas? Como evitar que elas escapem por frestas? Aqui se apura uma intuição que o tornaria célebre. O problema não é termos pouco tempo, mas desperdiçarmos. Na cidade, o desperdício se disfarça de ocupação. No retiro, fica nu. O exilado vê que muitas pressas eram teatro e que muitas queixas escondiam o orgulho ferido. A cura foi dupla: simplificar o externo e disciplinar o interno. Simplificar o externo para lembrar que se precisa de pouco para se sustentar. Disciplinar o interno para que cada gesto, ainda que pequeno, tenha forma e fim. Não idealizemos. Houve dias escuros. A distância dói, a calúnia pesa, a incerteza aperta o peito. Nesses dias, Sêneca voltou a remédios simples. Filosofia como medicina, não como enfeite. Escrever uma carta breve pela manhã para fixar um propósito. Tomar um banho frio ao meio-dia para endireitar a vontade. Ler um trecho clássico ao entardecer para não naufragar em recordações. Caminhar até que o passo voltasse a ser próprio. Deitar-se com uma frase clara na língua para não deixar que a noite aumente o que amanhã talvez importe menos. Nenhuma dessas práticas é espetacular. Todas ajudam. A ira na ilha mudou de rosto. Em Roma era barulho e exibição. No retiro, tentação íntima. O diálogo áspero consigo mesmo. A cena imaginária em que se humilha o acusador. O discurso brilhante que não será dito. A ira é uma loucura breve, escreveu. Era sua forma de cortar o caminho para o precipício. Cada vez que o coração apertava, tirava a frase como quem tira um amuleto que não engana. Não salva por magia, mas por memória. Lembrar que ninguém mais deve governar seus atos. Lembrar que o tom que você escolhe deixa marca em você antes que no outro. Lembrar que ganhar um desabafo pode custar uma calma. A Córcega também lhe mostrou que a grandeza não precisa de palco. Polir uma página até que diga o justo. Caminhar um trilho até que o pensamento se esclareça. Sustentar uma conversa sem elevar a voz. Essas eram suas tarefas. O aplauso nunca chega a uma ilha. Por isso, é o lugar perfeito para descobrir se o que você faz vale por si mesmo. A pobreza relativa do desterro o obrigou a revisar sua relação com as coisas. Não pregou contra a riqueza como mal absoluto. Pregou contra o apego como hábito perigoso. Defendeu uma liberdade que não depende do preço das roupas, mas da facilidade com que você pode deixá-las. Da beira, o poder parecia mais alto e mais frágil. Compreendeu que aconselhar quem manda é, ao mesmo tempo, oportunidade e risco. Nesse laboratório silencioso surgiu a ideia da clemência como resplendor do poder, não como fraqueza, mas como inteligência que evita custos inúteis. Um castigo pode arrumar uma cena e estragar 10. Um gesto de clemência pode ensinar mais que 1000 ameaças.
Essa semente floresceria mais tarde quando regressasse à corte. Mas então, ainda não sabia. Escrevia, caminhava, organizava, consolava. Esse trabalho sem testemunhas o estava moldando. A ilha foi espelho sem enfeites. Mostrou-lhe seu rosto real. Um homem que se cansa, que se irrita, que sente saudades, que aprende. Essa humanidade não lhe tirou autoridade, deu-lhe. Ninguém aprende com um mármore. Aprendemos com alguém que cai e se levanta. Em cada carta da Córcega pulsa um convite à medida que não humilha, à fortaleza que não grita, à serenidade que não adormece. Se a vida o exila, e às vezes exila sem mover o corpo, quando você fica de fora de uma conversa, de um projeto, de um plano, pode transformar essa borda em oficina. O silêncio, bem usado, apura. O tempo passou e apareceram novas mãos. Uma imperatriz, Agripina, viu nele o tutor que podia formar um herdeiro. Chegou a carta de regresso. Era o chamado para voltar à cidade com outra pele. Mas antes de abrir essa porta, convém fechar esta. Ao sair da ilha, o escritor não deixou para trás seus hábitos. Voltou a Roma com uma lâmpada que havia provado ao ar livre. Continuava pequena, mas agora era mais fiel. Com ela, propôs-se a iluminar corredores escuros, levar à corte a ideia de que a força, sem clemência, se autodestrói, e que a pressa, sem razão, se torna erro. Se hoje você ouve isto em meio ao seu próprio exílio, uma pausa forçada, uma longa espera, um trabalho que acabou, uma relação que mudou, leve da Córcega 2 presentes. 1. A possibilidade de fazer do dia uma peça com forma, ainda que ninguém a veja. 2. A certeza de que a ira pode se transformar em clareza se você a põe para trabalhar. Feche os olhos um momento. Pergunte-se o que poderia simplificar amanhã sem ressentimento. Pergunte-se que frase lhe serviria para cortar o impulso quando apertar. Escreva-a. Guarde-a. Não é feitiço, é lembrança. Há batalhas que não se vencem com gritos, mas com hábitos que devolvem a você o governo de si. Aqui termina a ilha e começa novamente a cidade. Retorno ao centro do poder, tutor do herdeiro. A cidade volta como uma onda que promete brilho e morde com espuma. Sêneca é chamado por Agripina com a urgência de quem entende que educar a tempo é mais barato do que corrigir tarde. Não o convoca para enfeitar a corte com frases elevadas, mas para o mais difícil, formar o caráter de um adolescente que, de repente, terá o império em suas mãos. Ao lado do prefeito burro, sóbrio e eficaz, o filósofo regressa com a lâmpada que acendeu na Córcega e a tarefa de acender outra em um quarto alheio. Esse retorno não é triunfo, é disciplina. A ilha lhe ensinou a começar por dentro. A corte lhe exigirá sustentar essa mesma clareza na intempérie do poder. A cena inicial é doméstica. Uma escrivaninha com tabuinhas, o jovem praticando a voz, o mestre corrigindo a dicção e, sobretudo, a intenção. Sêneca não ensina a soar bem para ganhar aplausos. Ensina a que a voz expresse um juízo trabalhado. Explica que a eloquência é perigosa quando serve à vaidade e que um governante deve preferir a clareza ao floreio. Intercalam exercícios que hoje chamaríamos de higiene mental. Reformular uma notícia em termos verificáveis, separar a primeira impressão do fato comprovado, pedir outra versão antes de decidir. É a gramática do poder entendida como cuidado do pensamento. O que não se ordena dentro, desordena fora. A corte observa com curiosidade essa pedagogia sem espetáculo. O novo conselheiro repete que um império se sustenta com medidas pequenas e constantes, procedimentos claros, prioridades visíveis, um calendário que evite que o urgente devore o importante. Fala de clemência como prudência ativa, de poupança como liberdade, de trabalho silencioso como blindagem contra o capricho. Burro promete disciplina a partir do flanco militar. O filósofo promete governo de si a partir do interior. Entre ambos levantam uma grade invisível para que o príncipe não confunda o trono com um palco. Educar quem manda é, antes de tudo, ensiná-lo a respirar quando o coro grita. Nas primeiras decisões, o conselho do mestre se sente no tom. Evita-se o castigo espetacular.
Busca-se reparar em vez de exibir. Redigem-se discursos que explicam razões mais do que gestos. Para o ouvinte de hoje, essa cena é familiar. Educar alguém que terá poder sobre uma equipe, uma família, um orçamento. O método serve fora do mármore. Se você tem a seu cargo alguém impetuoso, experimente o que Sêneca faz com seu aluno. Dê-lhe um espelho sem humilhá-lo. Ensine-o a distinguir o fato da interpretação. Transforme-o em autor de sua própria contenção. Um líder que aprende a não obedecer a seu impulso, cuida melhor do que governa. Não faltam tensões. Ao redor do jovem, interesses cruzados tentam capturá-lo. A ambição que sussurra, o burocrata que ama o expediente acima da justiça, o cortesão que cobra favores com elogios. O mestre caminha no fio. Dizer o suficiente para salvar uma situação sem romper a relação que permitirá falar amanhã. Às vezes, ganha tempo com palavras que abrem espaço. Às vezes, encaixa derrotas que anota em seu caderno como advertências. Aprendeu na ilha que há batalhas que se perdem quando travadas com pressa e que o silêncio a tempo pode proteger mais do que uma réplica brilhante. Enquanto isso, o jovem aprende a medir sua própria força. Descobre que uma assinatura move cidades, que um gesto abre ou fecha destinos. Ali, a pedagogia se torna delicada. É preciso ensinar a desfrutar do bem que se causa sem adoecer de si mesmo. Sêneca propõe rituais que ajudem ao domínio. Revisar à noite 3 decisões e perguntar-se se foram justas, úteis e sóbrias. Agradecer a correção recebida, prometer-se que amanhã falará com mais exatidão. Em cada hábito pulsa uma intenção política. Não deixar que o prazer de mandar apague a obrigação de servir. Essa voz nova se traduz em cenas concretas. Limitar os espetáculos sangrentos, devolver a um inocente seu lugar, organizar o gasto público onde a ostentação havia sido norma, frear uma denúncia de corredor até verificá-la com 2 fontes. Não há milagres morais, há método administrativo sustentado por um ideal, que o poder sirva e não se sirva. Às vezes se consegue, e os cronistas falam de um tempo de bom ar. Às vezes o ar se envenena, porque a corte tem memória de sangue e capricho, e o adolescente que aprende também tropeça. Nesse vai-vem, o conselheiro fixa o norte, fatos, medida e fim. O ouvinte contemporâneo encontra aqui um mapa para seus próprios corredores. Não é preciso um palácio para que o orgulho se desboque, nem um senado para que a rumorologia dite sentença. Em um escritório, em uma clínica, em uma escola, a tentação de castigar rápido e parecer firme se assemelha à de então. O antídoto de Sêneca é transferível. Método antes que impulso, perguntas antes que monólogos, decisões que educam, antes que exibições que humilham. Educar quem manda, mesmo que seja em casa, é ensiná-lo a dizer não sem raiva e sim sem servilismo. Nesses anos, Sêneca exerce também como arquiteto da linguagem. O discurso imperial deixa de ser uma arma para se converter em ferramenta. Cuida-se da gramática da justiça. Nomeia-se o erro sem misturar nomes que não correspondem. Distingue-se o que se sabe do que se crê. Declara-se o fim de cada decreto. A palavra assim não é maquiagem, é governo. De tanto praticar essa higiene, o conselheiro depura sua prosa. Frases curtas, imagens claras, uma cadência que não distrai. A forma serve ao fundo, o fundo sustenta a forma. Por baixo, o fio da córcega segue tenso. O que voltou com uma lâmpada sabe que o poder pode apagá-la de um sopro. Protege seu interior com rotinas que não dependem do cargo. Escrever, caminhar, ler, observar com distância. Esse blindagem não o separa do trabalho, o faz mais livre dentro dele. Quem não precisa do posto para viver melhor, aconselha com menos medo. Daí nasce a força do não sóbrio. A capacidade de recusar uma vingança, de frear um capricho, de sustentar uma verdade incômoda sem elevar a voz. Que o retorno tenha sido possível se deve também a uma intuição política de Agripina. A educação é a melhor forma de controle. Ela crê que, formando o filho, formará um instrumento. Sêneca tenta outra coisa.
Formar um cidadão que, mesmo como príncipe, lembre que a lei é mais alta que seu desejo. Essa tensão amadurece em conflito. Enquanto isso, a oficina segue aberta. As manhãs cheiram a tabuinha, as tardes a corredores, as noites a anotações. Se você pergunta onde começa a falhar um império, ele responderia: no dia em que a verdade se torna impronunciável. Por isso cuida da respiração da linguagem como se cuida da respiração do corpo. Escute este trecho com lápis e tome uma regra simples para sua casa ou seu time. Quando tiver em suas mãos uma cota de poder, um orçamento, um horário, uma avaliação, pergunte-se 3 vezes: que fatos há? Que fim busco? Que medida convém? Se a resposta não aparecer, espere. Se a pressão subir, respire. Se o ego pedir exibição, lembre que a obra dura, o teatro passa. O retorno de Sêneca não foi um desfile, foi um método. E esse método, mesmo longe do mármore, continua servindo. Sêneca na corte. Riqueza, trabalho e contradições visíveis. Ninguém caminha pela corte sem sujar os sapatos. Sêneca prega simplicidade e, no entanto, sua proximidade ao poder o torna rico. Defende a frugalidade e, no entanto, administra casas e terras. Fala de retiro e, no entanto, assina decretos, conduz reuniões, negocia silêncios. Os que o observam de fora lhe atribuem uma palavra dura: hipocrisia. Ele, de dentro, responde com uma distinção herdada de sua escola. O externo, dinheiro, cargo, reputação, é matéria indiferente. Seu valor moral depende do uso que se faz. Com essa regra, tenta se sustentar. Não amo o que possuo. Administro. Não me sustento no cargo. Organizo-o. Se amanhã o perder, não me perco. A teoria é limpa. A prática dói. Por isso sua figura interessa. Porque vive a tensão à vista. Trabalha como se cada decisão tivesse de sobreviver à luz do dia. Escreve de madrugada, reúne-se ao meio-dia, corrige à tarde, medita ao anoitecer. Sustenta que a voz que governa fora deve ser treinada dentro. Ensina a seu aluno a desconfiar do elogio fácil e a premiar a obra silenciosa, a castigar com especificidade e não com espetáculo, a lembrar que cada humilhação pública deixa cicatrizes que se cobram mais tarde. Sua prudência não é medo, é cálculo moral. Se podes corrigir sem destruir, é melhor. Quando o acusam de cálculo interessado, oferece renúncias. Quando o acusam de riqueza, oferece bens. Às vezes aceitam, às vezes não. A corte não solta facilmente quem sabe organizá-la. O preço de viver entre contradições paga o primeiro consigo. Registra seu próprio desconforto em páginas onde ensaia uma defesa sem grandiloquência. Ninguém é puro. O único que nos redime é o trabalho que melhora o que toca. Sua severidade com o vício alheio compensa-se com vigilância do vício próprio. Adverte quanto seduz a notoriedade e quão fácil é converter a influência em adição. Então volta ao que o salvou na ilha. Hábitos pequenos que não pedem permissão à fama. Caminhar sem escolta quando possível. Comer de forma simples quando tudo convida ao excesso. Ler com lápis em vez de caçar elogios. Essas decisões mínimas lhe lembram um centro alheio à corte. No mundo de hoje, essa tensão se assemelha à de qualquer um que ocupa um cargo bem remunerado e prefere não perder a consciência. É possível gerir recursos sem se enamorar deles? É possível dirigir sem tornar-se tirano? Sêneca propõe uma medida. Pergunte-se o que lhe aconteceria se ficasse sem aquilo. Se o pensamento o deixa nu e sem chão, há apego. Se inquieta, mas não quebra, há liberdade em construção. A partir daí, organize o externo como se organiza uma oficina. Ferramentas que se usam, não tronos que se veneram. A frugalidade não é pobreza obrigatória, é escolha de sobriedade para pensar melhor. A biografia acumula cenas em que essa regra é provada. Quando o clima se torna irrespirável, pede para se retirar. Não lhe concedem e retorna a seu posto com a mesma compostura. Noutra ocasião, devolve parte de sua fortuna como gesto pedagógico e como corta-fogo. Os inimigos chamam de teatro esse desprendimento. Os discípulos, exemplo. Ele mesmo não se desculpa com facilidade.
Sabe que o brilho mancha e que a proximidade ao poder deforma as proporções. Por isso insiste em uma higiene do desejo. Não perseguir a novidade por si mesma, não confundir comodidade com virtude, não chamar necessidade o que é puro capricho. A acusação mais corrosiva é a de incoerência. Sêneca não a esquiva, a pensa. Ao leitor moderno convém segui-lo nesse exercício. Coerência não é congelamento, é trajetória. Não é uma foto sem mancha, é um filme em que se vê o personagem corrigindo o ângulo. Uma vida sem mudanças seria suspeita. A nobreza de caráter mede-se na capacidade de voltar à linha quando o entorno empurra a sair dela. Nas cartas que virão, essa tese se fará método. Progresso não é não cair. Progresso é demorar menos a levantar-se e deixar menos dano ao redor. Trabalhar na corte também lhe ensina a nomear a pressão com seu nome real. Há decisões que convinha tomar, e não se tomam porque ferem interesses enormes. Há culpas que convinha reparar e não se reparam porque expõem quem não convém expor. Ali, o conselheiro assume seu papel com humildade. O que aconselha não manda, inclina. Sua arte não é impor, é tornar desejável o razoável. Para isso, precisa de paciência sem submissão e de coragem sem insolência. É a quadratura difícil do caráter. Falar de frente de modo que a verdade possa ser ouvida sem fechar amanhã a porta. Ao ouvinte comum serve essa ginástica em seus próprios âmbitos, na empresa onde um projeto útil não brilha, na família onde uma conversa necessária dói, na equipe onde convém frear um mau costume que todos naturalizaram. A lição é concreta. Nem todo limite se coloca gritando. A firmeza pode ser em tom baixo. Nem toda renúncia é derrota. Às vezes é liberdade. Nem toda riqueza é culpa. Às vezes é ferramenta. A chave é responder com liberdade a cada cenário. Se o externo manda em você, perde-se. Se você o organiza, usa-o. O conselheiro trabalha enquanto se vigia. Ao escrever, evita a tentação da frase que lhe ganhe uma ovação à custa de uma ideia falsa. Ao corrigir, evita o prazer de humilhar. Ao gerir, evita o atalho que salva hoje e destrói amanhã. Esse esforço invisível é seu modo de pagar a contradição. Não pretende que o aplaudam por fazê-lo. Conforma-se em não trair-se. Com o tempo, seu estilo torna-se reconhecível. Precisão no diagnóstico, sobriedade na proposta, pudor na exibição. Em um mundo que pede espetáculo, essa compostura resulta subversiva. Quem o julgar da comodidade de um sofá perderá o peso dessa corda bamba. Quem o ler para aprender a viver com tensões inevitáveis encontrará um aliado exigente. O próprio Sêneca nos adverte que qualquer doutrina que prometa purezas sem esforço é mentira. Viver bem é administrar forças e reconhecer limites. O poder sem freio devora quem o exerce. A riqueza sem medida converte-se em dono. A fama sem método intoxica. No centro dessa selva, sua bússola insiste. O que depende de ti é escolher. E cada escolha deixa um rastro em teu caráter. A crise da ira e a arte de dosar o poder. Se o palácio é um forno, a ira é o gás aberto sem vigilância. Sêneca não a trata como um pecado misterioso. Trata-a como um erro de julgamento com consequências físicas. A ira é uma loucura breve, escreve. E não é ornamento retórico, é diagnóstico. Ocorre quando damos nosso consentimento a uma impressão ferina, sem passá-la pelo filtro dos fatos. Essa centelha se expande porque o corpo acompanha. A respiração acelera, a voz endurece, o sangue sobe à testa. A cura, portanto, é dupla, intelectual e corporal. Intelectual para corrigir o que pensamos antes de agir. Corporal para modular como respiramos, olhamos e falamos. Em quem governa, a ira multiplica seu dano. Uma ordem dada sob febre não só fere, cria costume. Por isso o conselheiro insiste na prevenção. Antecipe seus gatilhos. Cuide do corpo, pois a fome e a fadiga fragilizam o juízo. Evite decidir em público o que pode decidir em privado. Não se cerque de eco. Busque uma voz que o contradiga sem interesse.
Difira o suficiente para que a temperatura baixe sem que a justiça se perca. A deferência temporal não é permissividade, é método para encontrar a medida. Trata-se de proteger a obra, não de salvaguardar a sensibilidade do dia. O tratado desce à arena do cotidiano. Se alguém faltou ao dever, pergunte pelos fatos. Distinga erro de malícia, torpeza de desprezo, acidente de padrão. Não aplique machado onde basta tesoura. E quando o castigo for necessário, que ensine. Poucas coisas destroem tanto quanto humilhar para se exibir. Quem governa de verdade corrige sem tornar-se protagonista. A graduação importa. Admoestação privada antes da pública. Retirada de confiança antes da infâmia. Separação limpa antes do escárnio. Em todos os casos, o critério é o mesmo. Proteger o bem comum, o próprio nome e a possibilidade de trabalhar juntos amanhã. A quem não pisa mármores, serve do mesmo modo. Troque súdito por filho, colega, cliente, parceiro, e o método funciona. Respire antes de responder. Se a frase já saiu mal, peça desculpa breve e ofereça a emenda concreta. Se o assunto está demasiado quente, adie com sobriedade. Amanhã falamos com calma, quero fazer bem. Se se inflama por um texto, levante-se, caminhe, volte e reescreva sem adjetivos. Se um terceiro traz fofoca, corte a cadeia com cortesia. Prefiro falar com a pessoa. O objetivo não é vencer a cena, é salvar o vínculo e a obra. A armadilha mais sutil é confundir justiça com vingança. A justiça ordena, a vingança desordena. A primeira olha o futuro, a segunda embriaga-se com o passado. A justiça cuida de padrões, a vingança acaricia feridas. Por isso, a clemência, bem entendida, não é mão branda, é mão exata. Perdoa onde o perdão repara, não onde perpetua. Separa onde a proximidade causa dano, não onde poderia ensinar. Não decides por sensibilidade flutuante, decides pelo fim que queres construir. Nem sempre se acerta, e por isso convém revisar a decisão em frio para aprender. O cuidado de si ocupa um capítulo silencioso. Não só para não ferir outros, mas para não se ferir a si mesmo. Cada explosão deixa ressaca, desgasta o respeito próprio, rouba sono. Sêneca propõe um antídoto noturno. Revisar o dia sem chicote, anotar onde se inflamou e onde se conteve, preparar uma frase para a próxima vez. Essa continuidade, manhã e noite, converte o conselho em hábito. O hábito, afinal, vale mais que a iluminação do meio-dia. É humilde, mas sustentável. Para quem dirige equipes, o livro é manual de cultura. A ira em cascata, do chefe ao mando, do mando ao empregado, do empregado à casa, cria clima de medo que impede pensar. A contenção em cascata cria confiança. As pessoas ousam dizer o que veem, corrigir sem tremer, errar sem desaparecer. Sêneca sugere premiar a correção sóbria e desencorajar a agitação espetacular. Se falha alguém que costuma acertar, proteja em público e corrija em privado. Se alguém insiste na falta, documente e atue sem teatro. Não porque a imagem importe, mas porque o aprendizado precisa de moldura. Quem cresceu entre gritos teme que a contenção seja fraqueza. O estoico responde que conter não é engolir, é dirigir. Podes falar firme sem delírios, sancionar sem ódio, retirar confiança sem destruir. A grandeza de um caráter não se mede pelo volume, mede-se pela capacidade de sustentar direção em meio ao ruído. Essa direção tem 3 coordenadas simples: fatos, medida e fim. Palavras antigas, eficácia moderna. Nada disso foi teoria para o conselheiro. Na corte o colocaram contra a parede. Vozes que exigiam exemplo, humores que pediam espetáculo, urgências que queriam atalhos. Perdeu e ganhou. Do que ganhou nasceram manuais, do que perdeu, advertências. Em ambos os casos, um convite a praticar sem ressentimento. Se cais, levanta-te, se feres, repara. Se o dia a arrasta, começa de novo amanhã. A paciência da virtude não brilha em manchetes, mas sustenta biografias.
Faz agora um ensaio mínimo. Pensa em uma cena recente em que se inflamou. Escreve, ainda que na mente, a frase que disse e a que gostaria de ter dito. Guarda uma regra para a próxima vez. Contar 3 batidas, pedir um dado, passar a voz, adiar 5 minutos. Memoriza-a. Quando o fogo voltar, não negocie. Aplica a regra. 10 repetições constroem um limiar. Na 11ª, sentirás que o corpo ajuda. O ar se alonga. A voz se limpa. A decisão se endireita. Esse centímetro é uma vitória enorme. Entre a ilha e o palácio, entre o retiro e o gabinete, Sêneca deixou uma arte: dosar. Dosar a força, a palavra, o castigo. Não para tornar-se tíbio, mas para conservar o fogo que aquece a casa sem queimá-la. Se a ira é loucura breve, a temperança é clareza sustentada. E essa clareza, repetida dia após dia, torna-se uma forma de liberdade. Aqui termina o 2º trecho. No próximo, a pena do mestre se torna carta. Exercícios para a vida diária, ideias que cabem em bolsos reais, uma conversa de amigo que não bajula, treina. Quando tua vida parece um vai-vem de dúvidas, culpas e exigências externas, não és tu quem governa. São as expectativas dos outros, a pressão do tempo e o ruído constante que decidem por ti. E se nada fazes, essa submissão torna-se teu destino. Por isso, subscrever não é um gesto menor. É um ato de afirmação, uma escolha de liberdade diante do caos. Aqui não vais encontrar frases vazias, nem entretenimento passageiro. Aqui receberás, a cada semana, ensinamentos inspirados em Sêneca e na tradição estoica, para aprender a marcar limites, a cultivar serenidade e a viver com dignidade mesmo em meio à tormenta. Não subscrever significa seguir preso nessa roda que te rouba a paz, carregando rancores, medos e a sensação de que o tempo te escapa sem sentido. Subscrever significa ter à mão um refúgio, um guia que te lembra que tua vida pode ser mais clara, mais forte e mais tua. Se reconheces em ti essa necessidade, não a ignores. A mudança não ocorre por acaso nem com bons desejos. Ocorre com decisões. E esta é uma delas. Faz agora. Subscreve. Porque cada episódio pode ser essa centelha, essa estratégia ou esse ensinamento de Sêneca que transforma tua maneira de olhar o mundo. Tua vida não foi feita para render-se à desordem, mas para ser vivida com clareza, firmeza e virtude. Cartas a Lucílio. A oficina da vida diária. Imagina uma mesa simples ao amanhecer, uma lâmpada ainda acesa e o arranhar da pena sobre o pergaminho. Não há público, não há mármore, não há cerimônia. Há um homem que escreve a um amigo para ajudá-lo a viver melhor, e nesse gesto ajuda também a si mesmo. Assim nascem as cartas a Lucílio, como se Sêneca abrisse uma pequena janela por onde entra ar limpo numa casa que às vezes se torna pesada. Não são tratados solenes nem discursos cortesãos, são confidências úteis. Nelas o filósofo deixa de falar ao poder e começa a falar ao dia comum, ao café que esfria por olhar o telefone, à discussão que se aquece por um mal-entendido, ao cansaço que confunde prioridades. Por isso resistem, porque não foram escritas para exibir erudição, mas para treinar o que realmente sustenta uma biografia. Em cada carta pulsa uma convicção prática. A vida boa não resulta de uma iluminação repentina, mas de uma soma de microdecisões repetidas. Enquanto vivemos, aprendamos a viver. Resume com sua sobriedade habitual. Aprender a viver não é acrescentar coisas, é tirar o que atrapalha, é reconhecer onde o dia nos escapa. Não é pouco o tempo que temos, mas muito o que desperdiçamos. Insiste. E esse verbo, desperdiçar, pesa como uma moeda que cai ao chão. O desperdício nem sempre parece ócio, muitas vezes parece ocupação enlouquecida. Por isso as cartas aconselham guardar a manhã mais criativa para o essencial, reservar a tarde para o mecânico, proteger um trecho de silêncio como quem protege um tesouro. Não se trata de viver em câmera lenta, trata-se de recuperar o compasso. Lucílio pergunta por livros, por viagens, por negócios, por reputação.
Sêneca responde com a bússola do ânimo. Sugere-lhe ler menos e melhor, sublinhar o que pode virar prática, não colecionar frases como quem coleciona conchas. Aconselha revisar ao anoitecer onde triunfou a temperança e onde cedeu a pressa. Recomenda tomar café com sobriedade para não colocar a mente a lutar contra o corpo em plena manhã. Convida a examinar a companhia que se escolhe, porque o caráter se contagia sem perceber. E quando a vida golpeia, lembra que a filosofia não quer espectadores, quer praticantes. Não prometo que não doerá, prometo que doerá com sentido. As cartas não evitam a emoção, canalizam-na. Quando a ira aparece, Sêneca pede para adiar a resposta. Quando a tristeza pesa, propõe frugalidade do pensamento, não acrescentar à perda um coro de adjetivos que a aumentem. Quando o elogio chega, adverte contra o seu mel pegajoso. Quando o desprezo morde, convida a recordar a escala do que importa. Esse realismo amável faz com que o leitor se reconheça. Não há heróis de bronze nestas páginas. Há pessoas que trabalham e se cansam, que amam e se enganam, que querem fazer bem as coisas e precisam de um método para não entregar o leme à primeira tormenta. A forma epistolar não é casual. Escrever a alguém concreto obriga à precisão. Não se teoriza sobre as pessoas, acompanha-se um amigo. Esse foco produz exercícios que parecem desenhados para os nossos bolsos. Uma frase de ancoragem para o dia, uma pausa de 3 respirações antes de responder, uma regra de ouro para reuniões, uma lista curta de assuntos que realmente dependem de ti. Quando Lucílio confessa que se dispersa, o mestre não o repreende. Dá-lhe uma estratégia: dividir a jornada em trechos curtos, fechar os ciclos que se abrem, não deixar que a atenção se torne moeda de troca para qualquer ruído. O dinheiro e a fama, pedras de tropeço de todas as épocas, recebem tratamento cirúrgico. Sêneca não demoniza o externo, tira-lhe o trono. Se o dinheiro chega, use-o para servir. Se vai, não vás com ele. Se a reputação sobe, que não suba a vaidade. Se desce, que não desça a dignidade. Ensina a Lucílio a reconhecer quando um desejo é legítimo e quando é um capricho vestido de argumento. E quando a culpa pelo passado aparece com o seu teatro, convida ao mais difícil: aprender a perdoar-se sem baratear o padrão, reparar onde se puder e seguir, porque o maior dano não é causado pelo erro, mas pelo hábito de ficar a viver nele. O tempo é o eixo secreto de muitas cartas, não como obsessão prosaica pela produtividade, mas como cuidado amoroso da única matéria da vida. Sêneca sugere tratar o dia como um campo a cultivar, arar no início, semear a meio da manhã, mondar à tarde, agradecer ao anoitecer. Não pede colheitas milagrosas, pede fidelidade à tarefa. Essa metáfora camponesa, escondida sob o latim elegante, devolve serenidade a quem corre com a língua de fora. Viver com ritmo faz com que até os problemas pareçam menores, porque já não se abordam como incêndios, mas como trabalhos. Também há nas cartas uma arte delicada da amizade. Sêneca foge do adulador, valoriza o amigo que corrige, adverte contra a confiança que se dá por ansiedade. Propõe ouvir antes de dar conselho, não pôr palavras para encher silêncios incômodos, não transformar a ajuda em espetáculo. A amizade para ele é um pacto de crescimento, não uma sociedade de elogio mútuo. A Lucílio o empurra a escolher relações que o tornem mais sóbrio, mais claro, mais justo, e pede-lhe, com a mesma força, tornar-se ele mesmo um amigo que dê essa qualidade de presença. Nas cartas, a morte aparece sem disfarce, como mestra de prioridades, não para aterrorizar, mas para ordenar. Recordar a finitude não tira a alegria, depura-a. Vive como se cada dia contivesse a vida inteira, sugere, e essa frase, longe de soar solene, torna-se estranhamente útil quando alguém decide como responder a uma mensagem, como terminar uma conversa ou como fechar o dia. A consciência do limite torna precioso o tempo que antes se esvaía numa disputa minúscula. De repente, a serenidade não é abstração, é decisão quase doméstica. Se hoje te sentas diante dessas cartas com um lápis, encontrarás não um museu, mas uma oficina.
Nela há ferramentas que não enferrujam, separar fatos de opiniões, escolher o canal mais sóbrio, respirar antes de responder, deitar-te com um exame breve do dia, levantar-te com uma intenção concreta, cultivar a amizade que corrige, soltar o desejo que escraviza, trabalhar com constância no que depende de ti. Lucílio. Somos todos quando adormecemos no impulso e queremos despertar na manhã seguinte um pouco mais donos da nossa voz. Nessa tarefa, as cartas não oferecem fogos de artifício, oferecem lâmpadas. Não prometem que não haverá vento. Ensinam a ajustar as velas. Diálogos e tratados, brevidade, tranquilidade e firmeza. Se as cartas são conversação, os diálogos e tratados são mapas. Neles, Sêneca expõe com uma clareza por vezes desarmante a arquitetura de uma vida sóbria. 3 peças tornam-se coluna vertebral para o nosso tempo, de brevitate vitae, de tranquilitate animi e de constantia sapientes. As 3 falam do mesmo problema com rostos distintos. Desperdiçamos o dia, perdemo-nos no ruído, fraquejamos diante do golpe. A resposta não é uma receita, é um tecido de ideias que se transforma em método quando toca o chão. Em De brevitate vitae, a palavra brevidade é um espelho implacável. Sêneca não diz que o destino nos negou tempo, diz que o dilapidamos como se fôssemos viver 2 vezes. Persegue com exemplos concretos a sensação de saturação que ocupa as mãos e deixa a vida vazia. Desmonta a desculpa da ocupação nobre, essa máscara que os outros aplaudem embora por dentro nos corroa. E propõe uma virada. Deixar de emprestar as nossas horas a qualquer reclamante e recuperá-las para o que dá forma à existência. Não é um elogio ao ócio vago, é uma defesa do trabalho com sentido. A vida é longa se soubermos usá-la, sentencia, e esse saber usar não soa a esforço de dentes cerrados, soa a seleção amorosa de tarefas e ritmos. Em De tranquilitate animi, acrescenta a música do repouso. Tranquilidade não é sonolência, é boa tensão. É a corda de um instrumento afinada, não frouxa nem estourada. Sêneca examina os destroços deixados pela ambição sem medida, pela troca compulsiva de projetos, pela culpa de não estar em toda parte. Aconselha resistir à moda da novidade permanente, cultivar um lugar, um ofício, um círculo e mover-se daí com critério. Sugere alternar o trabalho mental com o corporal, a concentração com o passeio, a conversação com o silêncio. Não são dicas de revista, são princípios para que o ânimo não vibre como agulha desesperada. A tranquilidade que propõe é ativa, uma mente que decide e um corpo que acompanha. Em De constantia sapientes, a palavra central é firmeza. Não é rigidez, é coluna flexível. O sábio não é quem não sente, é quem não desmorona. Diante do insulto, não se precipita. Diante do elogio, não se infla. Diante da dor, não se parte em teatro. Diante da fortuna, não se abandona. Essa estabilidade impressiona porque não nasce de uma insensibilidade fria. Nasce da prática de avaliar impressões e de consentir apenas ao verdadeiro. O sábio que Sêneca sonha é um trabalhador do interior que concede permissões exatas e renúncias necessárias. Firmeza não significa dizer sempre o mesmo, significa manter a direção sob mudanças de clima. Os tratados, longe de se deterem em grandes palavras, organizam pequenas cenas. O autor analisa por que a viagem compulsiva não nos cura de nós mesmos, porque o acúmulo de livros pode ser um vício disfarçado de virtude, porque a amizade sem exigência é camaradagem e não escola. Desarma com paciência a ideia de que a vida mudará se comprarmos um objeto ou se nos mudarmos de cidade e devolve-nos ao exercício mais humilde. Governar a atenção, escolher palavras, cumprir pequenas promessas, terminar o que foi começado. O notável é que não há desprezo pelo mundo, há seleção, uma ética do que ocupa, hierarquiza e limpa. Nesses textos, o tempo volta a ocupar o centro. Não como alarme, mas como aula. Sêneca sugere anotar de que modo as horas se foram, o que foi indispensável, o que poderíamos ter evitado, com que tipo de atividades o ânimo se ilumina e com quais se apaga. Esse inventário
Repetido, corrige como um afinador corrige um instrumento. Quem pratica deixa de aceitar convites por ansiedade e começa a aceitá-los por sentido. Deixa de falar por medo do vazio e começa a calar para ouvir. Deixa de responder por impulso e começa a responder por decisão. A brevidade da vida, assim entendida, não produz angústia, produz gratidão operativa. O humor seco de Sêneca aparece de tempos em tempos para estourar pompas. Zomba com elegância da solenidade que se olha ao espelho e celebra a franqueza que admite cansaços e limites. Não se orgulha de sua severidade, administra-a. Por isso, quando recomenda repouso, não prescreve ócio passivo, prescreve variação, mudar de tarefa para que a alma não se canse de um só movimento. Aconselha a aprender a estar consigo mesmo, para que a companhia dos outros não seja uma desculpa. Pede medir a língua, para que a verdade não se perca sob o peso da verborragia. São peças de uma mesma máquina, a que converte o rumor do mundo em substrato de uma obra com forma. Quem entra nesses tratados buscando grandiloquência, sai com um caderno de trabalho. Nele há indicações para dias reais, como administrar a pressa, como detectar quando um desejo nos usa, como separar cansaço de desânimo, como dizer não sem fazer inimigos de si mesmo. A tranquilidade torna-se verificável quando, ao cair da noite, o balanço deixa menos nós. A brevidade torna-se oportunidade quando alguém consegue reservar uma hora ao ofício que dá sentido. A firmeza torna-se hospitalidade quando, diante do golpe, alguém escolhe não descarregar contra quem está ao lado, mas tomar ar e falar no momento certo. Esse é o legado profundo dos mapas de Sêneca. Não desenham um paraíso ideal, apontam caminhos caminháveis. Questões naturais e tragédias, ciência, cena e caráter. De repente, o conselheiro que disseca emoções e administra cortes aparece olhando para o céu e perguntando-se sobre cometas, relâmpagos, terremotos e inundações. Naturalis Quaestiones é o livro em que Sêneca se torna cientista sem deixar de ser moralista. Quer entender como o mundo funciona para habitá-lo com menos medo e mais modéstia. Não busca exibir erudição técnica, busca uma reconciliação entre a nossa pequenez e a ordem grandiosa que nos contém. A curiosidade aqui é higiene do ânimo. Quem conhece teme menos, confia mais e discute menos por superstições. Essa atenção ao tecido do cosmos anda de mãos dadas com sua ética cotidiana. A mesma razão que serve para não explodir serve para estudar o raio sem atribuí-lo a caprichos divinos. A física estoica que surge nestas páginas tem uma música que hoje nos surpreende por sua modernidade. O mundo como um todo vivente, animado por um sopro encadeador que o percorre, uma coerência que chamavam logos. Não é mecanicismo frio, é inteligência do conjunto. Nessa perspectiva, a liberdade humana não consiste em romper a trama, mas em assentir ao seu ritmo com escolhas justas. Investigar fenômenos naturais não é profanar o mistério, é cuidar da mente para que não levante ídolos onde há causas. Sêneca observa, compara, critica explicações frágeis e prefere suspender o juízo a inventar. Nesse suspenso, há a humildade e a firmeza. Mas o natural não o separa do humano. Quando descreve uma torrente transbordada, pensa na cólera que arrasa uma casa. Quando examina a seca, pensa no ânimo exausto. Quando olha um cometa, pensa nas reputações que brilham e passam. Sua física metaforiza sem banalizar. Busca conexões que ensinem. O leitor aprende a desconfiar da explicação fácil tanto no céu quanto à mesa. E entende que estudar as causas não esfria o coração. Dá-lhe um leito para não se derramar por qualquer fenda. A natureza, assim, volta a ser mestra. Ensina proporcionalidade, devolve escala, alivia vaidades. Do laboratório aberto do céu passamos ao teatro. As tragédias de Sêneca são a outra face de seu ateliê moral. Ali os personagens não desfilam ideias, padecem paixões. Medeia, Tiestes, Fedra, Hércules furioso, Agamemnon, Édipo, nomes que concentram fogo.
Nessas obras, o autor leva à cena o que aconselha evitar na vida: a vingança que devora, o desejo que cega, a soberba que envenena, a ira que destrói. Não prega desde a cátedra, mostra desde o sangue e, ao mostrar, educa. O espectador vê até onde pode chegar um impulso quando não encontra medida e sai do teatro com um novo alarme. Não quer parecer-se com o tirano que rugiu, nem com a vítima que virou carrasco. Essas tragédias, exageradas de propósito, funcionam como um laboratório emocional em que é mais seguro queimar-se do que em casa. São espelhos deformantes que, por deformar, revelam. O excesso nos permite nomear o germe quando aparece em versão pequena. Quem viu Tiestes devorar talvez reconheça o sabor amargo do próprio rancor ao insistir em mastigá-lo a cada noite. Quem viu Medeia incendiar tudo talvez detecte em si a centelha que pede para arrasar um vínculo só para ganhar uma cena. O teatro, assim, torna-se aliado do tratado. O que a prosa explica, a cena grava no corpo. Sêneca afia em suas tragédias uma linguagem que não teme chamar as coisas pelo nome. Não cultiva uma estética da crueldade por gosto, cultiva uma didática da consequência. Os versos golpeiam para que o leitor ou o espectador não se engane sobre o custo de certas decisões. Ao mesmo tempo, aparece uma compaixão sem sentimentalismo. Até o monstro teve uma centelha humana que se perdeu pelo caminho. Não se trata de justificar o injustificável, trata-se de aprender que ninguém está vacinado contra o excesso. Isso ensina humildade e exige hábitos. De volta a naturalis quaestiones, a atenção pelas causas desemboca em uma ética da responsabilidade. Compreender que o mundo tem leis e ritmos inspira a viver dentro deles com inteligência, não como estrangeiro permanente. O destino, entendido como coerência do todo, não condena a passividade. Ao contrário, dá à ação humana seu terreno e sua medida. Escolher não é romper a rede, é tensionar um fio sem arrancá-lo. A partir dessa visão, a serenidade deixa de parecer um luxo e torna-se uma forma de justiça. Quem se contém, cuida da trama. Um fio une a ciência e o teatro de Sêneca. Ambos buscam escala. A ciência para não aumentar superstições, o teatro para não encolher culpas. Em ambos os casos, o leitor recebe um presente civilizatório: aprender a pensar melhor o que vê e a sentir com mais governo o que lhe acontece. Essa combinação produz caráter, não caráter de pose, mas essa mistura de sobriedade, curiosidade e firmeza que torna habitável uma casa, uma equipe, uma cidade. Se hoje levantarmos a cabeça do telefone e olharmos para o céu, talvez experimentemos algo do que movia o romano em sua mesa. A nuvem passa, o vento muda, a luz regressa. Tudo se move e, no entanto, há uma música que poderia sustentar-nos se aprendermos a escutar. E se depois entrarmos num teatro ou lermos uma tragédia e virmos nossas paixões exageradas, talvez saiamos com um novo desejo de medir. Medir não para encolher-se, medir para durar. O cientista e o dramaturgo dentro de Sêneca dão-se as mãos para nos fazer uma proposta adulta: entender mais e reagir menos, imaginar o pior para escolher melhor, olhar o conjunto para cuidar da parte que nos cabe. Neste bloco, o filósofo que aconselhava o príncipe deixou-nos ferramentas para o cidadão que quer guardar seu dia. Cartas que afinam hábitos, tratados que ordenam prioridades, cenas que corrigem vaidades. Não há promessa de pureza, há promessa de trabalho. E nesse trabalho, a serenidade não é mito, é disciplina modesta que soma. Respirar antes de falar. Perguntar por causas antes de acusar. Aceitar o limite antes de destruir o vínculo. Guardar um pedaço de céu na agenda. Esse repertório, praticado sem barulho, faz com que a vida pese menos onde dói e mais onde vale. No próximo trecho, a lâmpada se aproximará da borda final. Conspiração, retirada, morte e legado. Ali veremos se o escrito suporta a última prova e o que resta para quem decide, desde já, cultivar uma vida com medida. A conjuração de Pisão e a morte de Sêneca. A cidade ainda pulsava como um coração nervoso
quando o conselheiro, já cansado de corredores e rumores, começou a retirar-se do ruído. Havia pedido afastar-se, devolvido parte de seus bens, deixado que outros ocupassem o centro da cena. Os anos na corte lhe haviam ensinado que a proximidade do poder aquece demais o ânimo e que, se não se cuida, acaba respirando fumaça o dia inteiro. Por isso buscou ar. Em sua vila, longe do tumulto, voltou a uma disciplina que conhecia: levantar-se cedo, escrever antes que o mundo falasse, caminhar ao sol, ler em voz baixa como quem conversa com um amigo. Queria que a lâmpada que havia trazido da Córcega não se apagasse por uma corrente do palácio. Ninguém pode adivinhar a maré, mas é possível construir um cais para quando ela subir. Essa era sua tarefa silenciosa. Os sinais, porém, não eram bons. O clima político tornara-se mais áspero, os antigos partidários olhavam-se com desconfiança e no ar flutuava um cheiro de traição e acerto de contas. Nesse ambiente cresceu a chamada Conjuração de Pisão, uma tentativa de substituir o príncipe por outro mais aceitável à parte do Senado e do povo. Quando as suspeitas se espalharam, o fio se tensionou até romper. No palácio, a ansiedade de conservar tudo transforma uma dúvida em sentença. Ao nome de Sêneca chegou a sombra. Não importava que tivesse preferido o retiro, nem que tivesse devolvido honrarias. Os anos de proximidade com a decisão o haviam tornado suspeito em qualquer direção. Assim funciona o poder quando perde o compasso. Lê lealdades passadas como culpas futuras. O mensageiro chegou sem aviso, com a frieza de quem traz um papel que não admite argumento. A ordem era clara: devia morrer. Não houve julgamento, não houve defesa, não houve advogado de toga branca. Houve um destino comunicado com a impessoalidade de um selo. Nesse instante, o filósofo que havia escrito tanto sobre a morte, sobre o dever de olhá-la de frente para que não assuste mais do que deve, encontrou seu exame final. Podia lamentar a injustiça ou podia voltar ao seu método. Escolheu a segunda opção. Chamou os seus, olhou para sua esposa, respirou fundo. Na casa fez-se um silêncio estranho, aquele silêncio que separa a vida diária dos momentos que a marcam para sempre. Alguém chorou. Ele pediu calma, não para encenar fortaleza, mas para poder decidir com clareza. Disse que falou com carinho e sobriedade a Paulina, sua mulher. Ela quis acompanhá-lo até o fim. Foi um gesto de amor e de protesto ao mesmo tempo. Os relatos contam que ela também abriu as veias, decidida a ir a seu lado. Quem estava presente viu então uma mistura de ternura e governo. Sêneca aceitou aquele amor como se aceita um dom imenso, mas tentou dissuadi-la da necessidade de morrer para prová-lo. A história seguiu seu curso com a dureza das autoridades que intervieram, a confusão dos que cercavam, a dor contida dos servos que o haviam acompanhado por tantos anos. No meio da agitação, ele buscou postura. A melhor que conhece um estoico no limite, a de quem não pretende governar o mundo, apenas governar a si mesmo. As mãos executaram o protocolo antigo, abrir as veias. O sangue, porém, corria devagar. A idade e a frugalidade de sua vida haviam feito do corpo um rio manso. A morte não tinha pressa, e essa lentidão prolongada era um tormento que ameaçava transformar a cena em suplício desnecessário. Pediu então um banho morno. A água, ao envolvê-lo, cumpriu seu trabalho de sempre: ajudar o corpo a soltar. Há um simbolismo que não precisa ser sublinhado. O homem que havia tentado purificar o ânimo com exercícios diários despedia-se em uma água que parecia limpar também a despedida. No limite, deu palavras aos que o amavam. Não eram frases de mármore, eram lembretes simples. Cuidem da medida, não engulam a raiva, não se percam no teatro da cidade, guardem um pedaço do dia apenas para o que os torna melhores. Há testemunhos de que ditou algumas linhas finais, como se não quisesse deixar a pena sem uma última tarefa. O escritor que havia insistido que a vida é longa se soubermos usá-la, agora usava seus últimos minutos para ordenar a alma alheia. Não pregou, deixou sementes, um gesto, um olhar, uma frase curta. O importante era que os que o cercavam saíssem daquele quarto com mais dignidade que dor. Fora da casa,
A cidade continuava girando. Dentro, um homem tentava que sua morte não fosse apenas mais uma cena para contar, mas uma lição para viver. Não era negação nem orgulho. Era consequência. Se você se exercitou em manter a voz baixa e o juízo claro, mesmo no limite, não grita, escolhe. Não é verdade que a filosofia elimine o medo. Ela o acomoda. Naquela sala houve tremores, houve lágrimas, houve perguntas. Mas também houve uma serenidade que nasce de estar preparado. Ninguém chega à última hora sabendo exatamente como agir. Chega com hábitos. E os hábitos são a roupa com que a consciência se veste quando não há tempo para pensar demais. Sêneca havia treinado seu dia para que, ao arder o instante, a forma surgisse sozinha. Com sua morte, entregou seu exame sem retórica. Não precisou demonstrar nada, precisou manter-se em sua linha. O sangue desceu, a água envolveu, o fôlego se extinguiu. Não houve vitória nem derrota em sentido teatral. Houve coerência. O homem que pediu clemência não transformou seu final em acusação. O homem que falou de tempo não gastou o último em fúria inútil. Resta dessa cena algo útil para nós. Não é preciso que uma ordem bata à porta para saber se estamos prontos. Basta o susto que nos dá uma notícia, a perda que nos quebra, a vergonha que nos obriga a baixar os olhos. Nesses limites menores, os hábitos que cultivamos se revelam. Respiramos antes de responder. Nomeamos os fatos antes de incendiar intenções. Escolhemos um não sóbrio antes de uma explosão? Podemos deixar ir sem transformar cada despedida em drama eterno? Os grandes limites são raros, os pequenos, cotidianos. Se praticarmos neles, talvez então, quando um dia vier um mensageiro que não admite argumentação, encontremos no corpo uma memória que nos sustente. A morte de Sêneca não limpou suas contradições, nem apagou as queixas que alguns tinham contra ele. Não foi uma lavagem de imagem. Foi uma demonstração de governo interior em terreno movediço. Por isso pesa. Porque não precisa absolvê-lo para nos ensinar. Se alguém quiser usar sua riqueza contra sua filosofia, encontrará material. Se alguém quiser usar sua última cena para justificar tudo, também se equivoca. O fecundo está na mistura. Pode-se aprender de um homem que lutou, que às vezes se deixou prender, que às vezes soube sair, e que terminou sustentando seu fio com mãos firmes quando mais tremiam. Nesse sustentar, há uma sabedoria que atravessa séculos e olha, com calma, nossas salas e nossas águas. O que fica? Paradoxos e vigência. Quando as águas se acalmam e o rumor da cidade baixa, o que resta de um homem são suas obras e o efeito que teve nos demais. No caso de Sêneca, restam livros que ainda a acompanham, cartas que parecem escritas para a nossa caixa de entrada, tragédias que mostram com luzes altas o que convém evitar, e uma conversa que não envelhece, como governar-se para não arruinar o que se ama. Resta também um debate vivo sobre sua coerência. Pode um filósofo que aconselha sobriedade acumular riqueza? Pode um defensor da clemência assessorar um poder que nem sempre a pratica? É tentador buscar respostas absolutas. Mais útil é reconhecer o terreno em que isso se discutiu, um mundo que não oferece cenários puros aos íntegros, mas cordas bambas. Ali, a autoridade moral não é capa de bronze, é prática cotidiana que se tensiona e se corrige. Sua figura nos obriga a distinguir algo que nos serve muito hoje. Uma coisa são os princípios, outra, as condições. Os princípios dizem para onde ir. As condições dizem quanto se pode caminhar a cada dia sem quebrar-se. Sêneca defendeu princípios claros, a virtude como bem supremo, o domínio de si como verdadeira liberdade, a clemência como inteligência política, o tempo como matéria nobre, a palavra exata como ferramenta de governo. As condições, porém, eram rugosas. Uma corte cheia de interesses cruzados, um príncipe com derivas, uma fama que vigiava e tentava, uma riqueza que o cobria e o comprometia. Nesse cruzamento, seu valor pedagógico cresce, mostrou como aplicar princípios sem auto-engano e sem a arrogância de quem acredita que o mundo é sala arrumada para sua virtude. De sua prosa nos fica uma ferramenta resistente a modas.
Seu estilo escolheu a clareza acima do ornamento. Escrevia como quem limpa um vidro, não como quem se contempla nele. Por isso suas frases sobrevivem aos séculos. A ira é uma loucura breve. Não é pouco o tempo que temos, é muito o que desperdiçamos. A vida é longa se soubermos usá-la. Sentenças que não deslumbram por retorcidas, mas por exatas. Nas mãos de leitores impacientes podem virar slogans. Nas mãos de praticantes, tornam-se regras de bolso. A diferença está no uso. Se cada máxima abre um hábito, o livro é companheiro. Se cada máxima é citada numa reunião e esquecida na saída, o livro vira decoração. No campo do trabalho e da liderança, seu legado é mais atual do que parece. Propõe designar responsáveis por mérito e não por ruído. Sugere adiar decisões no calor do momento. Recomenda reparar em privado em vez de humilhar em público. Convida a combinar exigência com cuidado. Essa mistura, tão simples de dizer e tão difícil de manter, cria culturas onde as pessoas podem pensar sem medo e corrigir sem vergonha. Se alguma vez você se perguntou por que uma equipe não fala quando vê erro, veja se há ira em cascata ou espetáculo de punições. Se já se perguntou por que projetos não melhoram, veja se alguém premia a correção sóbria ou se todos se ocupam de alimentar teatro constante. Ali, Sêneca teria muito a dizer com sua voz baixa e o dedo no calendário. Na vida privada, sua vigência toca fibras reconhecíveis. O conselho de reservar parte do dia para o essencial soa hoje quase subversivo. Defende que a mente precisa de horas sem interrupção para produzir algo com forma. Adverte contra a viagem como fuga, contra a leitura acumulativa, que não se converte em ação, contra a amizade de elogio que evita a verdade por medo de perder aplauso. Recomenda dormir com breve exame do dia e levantar-se com intenção concreta. Não pede heroísmos, pede fidelidade ao pequeno. Nesse sentido, sua ética não é traje de gala, é roupa de trabalho. Claro que a crítica à sua riqueza não se dissolve por completo. Há nessa questão um incômodo contemporâneo compreensível. A resposta estoica não é lavar as mãos, é usar o critério da indiferença condicionada. O dinheiro por si não dá nem tira virtude, o apego a ele, sim. Como se reconhece o apego? Pelo pânico diante da possibilidade de perdê-lo, pela incapacidade de decidir contra ele quando o bem exige, pela facilidade com que se promete doar amanhã o que nunca se entrega. Nesses pontos, Sêneca oferece provas mistas. Às vezes renuncia, às vezes administra, às vezes tenta justificar. Esse expediente aberto humaniza o legado. Não se trata de canonizá-lo, mas de usar o que serve e aprender também com seus limites. Outra tensão fértil é sua relação com o poder. Embora tenha defendido a clemência com argumentos fortes, a clemência como resplendor do poder, não como fraqueza, nem sempre conseguiu impor sua visão. Esse fracasso relativo ensina mais que uma fábula de final feliz. Ensina que aconselhar sem mandar exige paciência, coragem e modéstia, que muitas vezes inclinar a balança significa apenas atrasar um dano ou diminuí-lo. Essa medida, que a alguns parece pouca, é o tecido real dos dias. Quase nada se resolve com gestos épicos. Quase tudo melhora com correções constantes. Ali, a filosofia deixa de ser mosaico de máximas e torna-se método civil. Se olharmos sua obra como conjunto, aparece um fio que hoje exigiríamos de qualquer voz pública: responsabilidade no uso da palavra. Num ambiente que premiava exagero, a sua buscava exatidão. Numa época que venerava espetáculo, a sua defendia pedagogia. Num mundo de punições teatrais, a sua propunha sanções que educassem. Essa ética da palavra é parte de seu legado. Na era das mensagens instantâneas, serve lembrar que dizer é fazer. Uma frase pode humilhar ou pode abrir, pode incendiar ou pode pôr água, pode ferir por anos ou reparar em minutos. Se o leitor tomar uma única coisa de Sêneca, que seja esta: que sua língua obedeça ao juízo e não ao impulso. Também permanece sua delicadeza com o tempo. Tratar o dia como campo a cultivar, não como armazém a esvaziar, muda a textura da vida. Escrever para fixar intenção,
caminhar para arejar a mente, alternar tarefas para não gastar uma só fibra, medir compromissos para não fraudar nem a si nem aos outros, dizer não sem dramatizar, cuidar de um pedaço de silêncio, mesmo breve. Essa ecologia cotidiana não é luxo de monges, é política doméstica. E seu efeito acumulado é profundo. Mais trabalho com forma, menos culpas por impulsos, menos incêndios por cenas, mais paz compartilhável. Por fim, resta sua última lição. Coerência não é ausência de fissuras, é a decisão reiterada de voltar à linha. O homem que se despediu em água morna não apagou com esse gesto os dias em que falhou, mas mostrou um norte no limite. Não governo o mundo, governo a mim. Essa frase, ainda que não esteja escrita exatamente assim em sua obra, condensa seu trabalho. Se hoje a apropriamos, não é para cruzar braços, é para pôr mãos. Governar-se não é fechar-se, é abrir a vida a direções escolhidas e sustentá-las com paciência. Que esse seja seu legado em nós. Menos teatro, mais método. Menos fúria, mais forma. Menos dispersão, mais dia com compasso. O herdeiro do tempo. Gostaria que você apagasse um pouco a luz, que se sentasse como no início, perto de uma lâmpada que não ofusca. Vamos encerrar, voltando ao que mais importa. O que fazemos com o dia que nos cabe. Sêneca viveu entre mármores e tormentas, escreveu com tinta sóbria e se despediu em água que acalmava. Entre essas margens, nos deixou uma chave que cabe na mão. O tempo se defende com hábitos, a ira se esfria com método, a palavra se afia com verdade e a clemência, quando lhe toca exercê-la, não o diminui, o engrandece. Não há promessas de vidas sem golpes, há promessas de golpes que não destroem tudo. E para isso, não basta uma frase brilhante, nem um impulso de janeiro. É preciso um treinamento gentil, paciente, constante. Imagine sua próxima semana. Verá que há conversas que o inquietam, e-mails que aceleram, silêncios que pesam, tentações de exibir-se quando bastaria fazer bem o que lhe cabe, vontade de prometer por entusiasmo e de irritar-se por cansaço. Nada disso o torna mau. Torna-o humano na cidade. A diferença entre repetir a cena ou dar-lhe outra forma não é mística, é prática. 3 respirações antes de falar. 1. Quais fatos temos, quando as opiniões sobem? 1. Vemos amanhã com calma, quando o sangue o empurra a responder. 1. Não sóbrio, quando lhe pedem mais do que pode dar sem trair-se. Um trecho de silêncio por dia, mesmo que sejam 10 minutos. E à noite, o exame breve que organiza, sem chicote, o que se moveu. Se algo lhe disse este documentário, que seja isto. A serenidade não chega por decreto. Treina-se como um ofício. Não é um estado nebuloso, é uma forma concreta de olhar, de responder, de cuidar. Quando se treina, a vida começa a ter bordas menos cortantes. Continua-se trabalhando, amando, cansando-se, perdendo e ganhando, mas já não se obedece cegamente à maré. Surge uma voz entre o ruído que recorda a ordem. Primeiro os fatos, depois a medida, depois o fim. Essa voz você fabrica com repetições pequenas. Não é minha, não é de Sêneca. É sua quando decide praticar. Quero que guarde 2 imagens. A primeira, o conselheiro que, rodeado de rumores, decide voltar à mesa, ao caderno, à caminhada, e de lá influencia sem quebrar-se. A segunda, o homem que se despede sem teatro, com dignidade que não levanta a mão para o aplauso. Entre essas 2 cenas há uma ponte de hábitos. Escrever para não esquecer, respirar para não incendiar, ler para não ostentar, falar para construir, perdoar para não apodrecer, corrigir sem humilhar, escolher sem exibir-se. Não há nessa ponte nada que você não possa caminhar. Só pede a humildade de começar onde está e a constância de repetir até que o corpo o ajude. Se sente que lhe faria bem uma companhia para sustentar esse treino, aqui nos encontrará a cada semana. Não como vendedores de frases, mas como artesãos de práticas. Cada episódio trará uma ferramenta de Sêneca traduzida para sua mesa. Uma regra para trabalhar sem desperdiçar, um exercício para esfriar a ira, um roteiro breve para dizer não sem drama.
um olhar sobre o poder, esse que todos tocamos, para que não o engula. Assinar não é um gesto de moda. É reservar-se um espaço fixo para cuidar do que ninguém devolve se você perder. Seu dia com forma. Será um lembrete discreto, uma lâmpada acesa quando o corredor estiver escuro. Não é preciso comprometer-se com grandes fanfarras, basta uma decisão tranquila. Se esta viagem lhe falou ao ouvido, se em algum canto reconheceu suas próprias batalhas, se gostaria de experimentar o que um homem antigo propôs para vidas como a nossa, faça deste lugar um aliado. Deixe-nos estar em sua semana como uma pequena oficina, onde afia a voz e aquieta a mão. Quando em alguns meses olhar para trás, talvez perceba que responde com menos ruído e mais sentido, que vai dormir com menos nós, que seus sims pesam de verdade e que seus nãos não precisam de discurso, que o dia deixou de ser um campo arrasado e tornou-se um jardim que cultiva com paciência. Antes de apagar, respire fundo e escreva uma única intenção para amanhã. Pode ser mínima: guardar uma pausa, cortar um rumor, dizer uma verdade com tom justo, fechar uma tarefa antes de abrir outra, deixar o telefone em outro cômodo quando estiver com quem ama. As pequenas intenções são promessas que um caráter em construção pode cumprir. Cumprida uma, a seguinte será um pouco maior. A serenidade cresce assim, sem ruído, e quando a vida voltar a apertar, terá algo que não lhe tiram nem a pressa nem a suspeita. Uma cidade interior com portas bem colocadas. Obrigado por chegar até aqui. Não prometo que nunca mais se irritará, nem que o mundo se tornará dócil. Prometo que, se treinar, a ira durará menos, sua palavra ferirá menos, seu tempo escapará menos e sua dignidade tropeçará menos. É uma promessa humilde, mas é a que sustenta biografias inteiras. Levante agora o olhar. Em algum lugar, outra lâmpada como a sua continua acesa. Sua luz não é de mármore, é de prática. Que essa luz, semana após semana, encontre em você seu herdeiro. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.